Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço ao deputado Jaime Martins pela oportunidade de falarmos um pouco sobre as perspectivas do agronegócio. Agradeço ao doutor Tiago, diretor da eu gostaria de convidar o doutor Meton, vice-presidente do CNT, para estar conosco aqui à mesa, por favor. Pois não, pode dar sequência, Dobrão. Próximo, por favor. Próximo quadro, por favor. Obrigado. Falando em perspectiva, antes disso eu gostaria de mostrar aqui os números da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o que ela espera para 2050. Parece que é muito longe, são 40 anos, mas isso passa depressa, e a gente tem que tomar algumas medidas hoje, né? Segundo a FAO, em 2050 nós teremos mais 2 bilhões e 500 milhões de habitantes. E as necessidades para a agricultura primária são as seguintes: precisamos de aumentar a produção em 70%, os investimentos em 60%, precisamos também de ganhar muito em produtividade, precisamos de aumentar a área de plantio em 120 milhões de hectares. O Brasil hoje cultiva em grãos 48, 50 milhões de hectares. E as regiões potenciais para abarcar essa área estão na África subsaariana e na América Latina. América Latina, basicamente, Brasil. Ainda uma previsão de que nos países em desenvolvimento, a demanda por carnes vai ser de 58% da produção mundial. 58% da produção mundial será consumida pelos países em desenvolvimento e que vão consumir cerca de 72% da produção mundial. Então nós, aqui no Brasil, o próximo quadro, por favor, nós temos um horizonte para 2018 e 2019. Estudo feito lá pela Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério. Nós estamos revisando esses números com base no último censo divulgado pelo IBGE, mas eles não fugirão muito disso que está aí. Então, para os próximos 10 anos, nós esperamos que a produção de grãos, principalmente, aumente em 40 milhões de toneladas, de carnes, 12,6 milhões de toneladas, mais um grande acréscimo da produção de açúcar, etanol e leite. Esse número coincide com aquilo que o Dr. Faê ainda há pouco mostrou. Na área de grãos, essas 40 milhões de toneladas, o mercado interno não vai crescer, a população do Brasil não vai crescer nesse período o suficientemente para consumir essa produção. Quase toda essa produção será destinada ao mercado externo. Uma parte vai em grãos, a outra parte vai transformada em carne de frango, suíno ou bovino. Os senhores vejam aí que em soja nós estamos esperando 20 milhões de toneladas adicionais. Milho, 15 milhões de toneladas. Então, dessas 40 milhões de toneladas, 5 milhões, que é produção de trigo, arroz e feijão, isso vai ficar no mercado interno, mas a outra parte é mercado externo. E daqui a pouco eu vou mostrar onde a gente espera que essa produção aconteça. Na área de carnes, nós teremos um incremento em relação a hoje de mais ou menos 51%. Na área de frango, nós vamos sair de 11,1 milhões de toneladas para 17,4 milhões de toneladas. Carne bovina, de 10,4 milhões para 15,5 milhões. E suína, de 3,1 milhões para 4,3 milhões de toneladas. Sem contar que em açúcar, a gente espera um crescimento adicional de mais 14,5 milhões de toneladas. Isso tudo terá um destino mercado internacional. Etanol, mais 37 bilhões de litros anuais. Essas produções são anuais. Hoje o nosso parque industrial de etanol
está produzindo cerca de 21, 22 bilhões de litros. Significa dizer que em 10 anos nós teremos um incremento de mais de 100% na produção de etanol. E grande parte disso também destinada ao mercado externo, né? Açúcar, vamos repetir, 14,5 milhões de toneladas. Leite, 9 bilhões de litros. Também uma boa parte disso para o mercado externo. Eu queria, copiar ali da apresentação do Dr. Faê, queria resgatar um quadro que ele mostrou. Ele mostrou muito rapidamente por que a gente está, digamos assim, apavorado e apreensivo com os investimentos para escoar essa produção. Se a gente comparar de 98 para 2008, por exemplo, em 10 anos, né, para esses principais produtos, papel e celulose, nós tivemos um incremento de 128%. Madeiras e obras prontas, né, 36%. Quando a gente chega no açúcar, um incremento de 132%. Álcool, a gente saiu do zero, estamos em 4 bilhões de litros e vamos mandar certamente grande parte daqueles 37 bilhões de litros adicionais. Aí vem bovinos, crescemos 552%. Suínos, 623%, embora a gente ainda exporta pouco em termos de volume, mas foi um crescimento excepcional. Aves, 457%. Soja, 166% e farelo, 17%. Então, esses números ajudam a dar base àquelas previsões que nós deveremos estar em 2018, 2019, produzindo cerca de 180 milhões de toneladas de grãos. Hoje estamos produzindo em torno de 145, né? A produção deste ano, por problemas climáticos, ela ficou em 135 milhões, mas nós já temos condições de estar produzindo 145, 150 milhões de toneladas. E esse crescimento, nós vamos ganhar mais em produtividade do que em incremento de área. E estou falando isso sem que seja necessária a derrubada de uma árvore. Qualquer crescimento de área aí seria em cima de pastagens degradadas. E só de pastagens degradadas e áreas não utilizadas, nós temos 91 milhões de hectares para crescer, né? Usamos hoje cerca de 48, 50 para a produção de grãos, usamos apenas 7 milhões de hectares para a produção de cana, metade disso vai para álcool e outra metade para açúcar. Então, sem chegar na Amazônia, só na região que já estamos estabelecidos.